Essa é a apresentação do projeto Integrador 4. E esses são os integrantes da equipe. O título do trabalho é Desenvolvimento de um software para análise do histórico de cotação do cacau utilizando aprendizado de máquina. A volatilidade dos preços de commodities agrícolas, como o cacau, é um desafio crítico para pequenos produtores. Essa imprevisibilidade afeta diretamente decisões estratégicas, como o plantio, a aquisição de propriedades e a comercialização dos produtos. No sítio Nova Esperança, em Penápolis, São Paulo, o proprietário Sr. Eric enfrenta dificuldades na análise de mercado, prejudicando o planejamento de investimentos da compra de propriedades para plantio de cacau. O problema é agravado pelo longo ciclo produtivo do cacau, que leva 3 anos para frutificar. Assim, prever preços futuros é essencial para tomar decisões mais assertivas. Nosso projeto está alinhado com o tema proposto pela Univesp, desenvolver análise de dados em escala utilizando aprendizado de máquina e preparar uma interface para visualização de resultados. Identificamos uma oportunidade de aplicar essas tecnologias para criar uma ferramenta que prevê preços de cacau usando aprendizado de máquina. Essa solução vai além do cliente Sr. Eric, podendo beneficiar outros pequenos produtores do Brasil, enfrentando desafios similares na gestão de seus negócios agrícolas. O objetivo geral do projeto é desenvolver um software baseado em aprendizado de máquina para prever preços da commodity cacau. Essa ferramenta fornecerá previsões mais precisas e uma interface interativa para análise. Os objetivos específicos incluem identificar fatores que influenciam os preços, descrever tendências históricas e avaliar a eficácia do aprendizado de máquina nesse contexto. Nosso foco é capacitar produtores como o Sr. Eric a tomar decisões estratégicas, como investimento em novas propriedades e diversificação de cultivos. O impacto social do projeto é significativo, reduzir as incertezas dos agricultores na escolha da safra para plantio e dessa maneira maximizando quando a propriedade consegue faturar. Academicamente, o trabalho explora tecnologias emergentes, contribuindo para avanços na previsão de mercado e no uso de aprendizado de máquina em cenários agrícolas. A metodologia adotada no projeto foi o Design Thinking, indicada pela Univesp. Dividimos o trabalho em 3 etapas: ouvir, criar e implementar. Essa abordagem nos permitiu colocar o usuário no centro do processo, adaptando as soluções às necessidades específicas do sítio Nova Esperança. A etapa de ouvir foi essencial para entender as dores e expectativas do Sr. Eric, que destacou a necessidade de uma solução prática e rápida, com previsões confiáveis de tendências que funcionassem como uma bússola para orientar investimentos. Na etapa criar, utilizamos para realizar a previsão de dados a técnica LSTM Long Short Term Memory, um tipo de rede neural recorrente usada para processar dados sequenciais como séries temporais. O processo incluiu desde a preparação dos dados, normalização destes para o padrão utilizado em LSTM, criação do dataloaders, construção e treinamento do modelo até a validação das previsões e ferramentas como Plotly para gráficos de linha e filtros para visualização destas, garantindo que as soluções fossem práticas e precisas, alinhadas às expectativas do cliente. Finalmente, na etapa implementar, temos a execução da solução em funcionamento em Jupyter Notebook, apresentado por um dos nossos desenvolvedores. Nisso, nós tivemos uma tentativa feliz aqui com o algoritmo LSTM, mas não tão feliz com o algoritmo ARIMA. Essa plataforma Kaggle é um Jupyter Notebooks, em que nós usamos uma base de dados do Yahoo Finance, desde 2000 até 2024, mês 6, com mais de 6.000 registros que nós utilizamos para treinamento de 2 algoritmos de rede artificial de máquina, redes neurais para aprendizado de máquina. Na tentativa inicial, nós fizemos a implantação das bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib, PyPlot. Trabalhamos com a base de dados, validação para ver se não tinha dados errados. Conferimos a base de dados, selecionamos a commodity cacau, que era de interesse, e depois de retirar os outliers dos dados, a gente tentou aplicar
O algoritmo, não vou entrar em detalhes, mas a previsão do algoritmo, pelo menos até o que a gente conseguiu aplicar, a previsão não foi suficientemente precisa nos dados de teste. Então, a gente teria que aumentar o número de variáveis, a gente acabou não optando por fazer isso, e resolvemos tentar aplicar o algoritmo Long Short Term Memory. Nisso a gente pesquisou na biblioteca e aparentemente seria uma biblioteca que teria bons resultados. E fizemos a mesma série. A gente montou uma... Importamos as bibliotecas que são necessárias, preparamos os dados para ser transformados, selecionamos a CPU para ser o tratamento de dados, fizemos a importação da normalização dos dados para que os dados pudessem ser lidos pelo algoritmo, e depois a gente criamos funções específicas para fazer a validação dos dados lá no algoritmo LSTM. E depois do treinamento em 100 épocas com 300 batches cada um, tendo um erro que foi minimizando a cada época de treinamento, depois de 100 épocas, a gente conseguiu uma redução significativa dos erros e conseguimos validar que os dados o algoritmo estava prevendo de acordo com o que estava sendo treinado os dados fornecidos. Depois de normalizar os dados para a escala natural dos dados de entrada, a gente confirmou a validação e na leitura dos dados de teste a gente conseguiu validar o modelo, em que a gente confirmou que com os 300 dias de teste, o modelo foi suficientemente preciso para ler o comportamento do preço nesse período que o algoritmo não teve acesso inicialmente para treinamento. Então, ele está especulando sobre o que seria os próximos 300 dias no futuro, com base no comportamento dos dados nos dias anteriores. E a nossa metodologia de parâmetros para treinamento foi incluir, né, os dados de 7 dias anteriores, 7 dias da data de fechamento do preço. Então, a gente entende que isso valida o modelo para previsão de preços, e o próximo passo seria implantar na própria plataforma para fazer a leitura por API dos dados, treinamento em tempo real, para a previsão dos próximos dias, para ter uma previsibilidade sobre a variação do preço para o pequeno produtor, nosso cliente. Feedback do Sr. Eric, proprietário do sítio Nova Esperança. Com relação à parte de cacau, a ferramenta desenvolvida pelo meu irmão, ela consegue ajudar bastante a fazer a previsão de preços do cacau e com isso daí você consegue tomar um posicionamento muito mais adequado na realidade. E com isso você consegue fazer previsões, consegue fazer decisões que você, no fim, você ganha dinheiro de uma maneira melhor do que se você não tivesse dado nenhum. Isso daí tem uma grande valia para mim.